Olá, brothers! Estamos dando início hoje no episódio 8. Olha que grande bênção. Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem curtido, se inscrito no canal e compartilhado o nosso canal Café Gospel, para que nós possamos juntos alcançar o maior número de pessoas e juntos aprendermos do conhecimento da palavra de Deus. E hoje, para que nós possamos dar continuidade aos conteúdos que Deus tem nos ensinado, nós vamos falar do ensino. E eu quero iniciar orando, agradecendo essa oportunidade, agradecendo o chamado, agradecendo a missão que Deus nos coloca aqui no Café Gospel, que eu sempre falo, o Café Gospel não é uma religião ou uma igreja, ele é um conceito de ministrar o reino de Deus. Senhor Jesus, queremos mais uma vez te agradecer, Pai. Te agradecer por este episódio 8, te agradecer por este dia, te agradecer por toda a equipe que tem trabalhado conosco, Pai, para que nós possamos juntos alcançar o maior número de pessoas e que possamos juntos aprender mais e mais do conhecimento, da sabedoria, do amor e da misericórdia do Senhor. E que a sua justiça seja aplicada e o teu Espírito Santo flua, Pai, nesta palavra, neste ensinamento, para que possamos juntos construir o aprendizado, o conhecimento e ser a cada dia melhor, Pai. Melhor, Senhor Jesus, a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, no nosso dia a dia. Mais uma vez te agradecemos, te louvamos e temos a gratidão, Pai, de poder cumprir o propósito e a missão do Senhor aqui no programa Café Gospel, Pai. Em nome de Jesus, eu louvo, exalto e glorifico o teu santo nome. E que você seja abençoado e tocado por essa palavra. Hoje nós vamos falar em Hebreus 12, 5, 7. E já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Porque que filho há quem o pai não corrija? Porque que filho há a quem o pai não corrija. E esse momento que nós estamos falando de ensino, e a palavra de Deus, Paulo aqui nos escreve da responsabilidade que nós temos quando, dentre dos 5 chamados, né, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, evangelistas e profetas, mas nós como mestres, na palavra, no conhecimento, no aprendizado, na construção de entender o que Deus tem para ensinar para nós, aqui Deus deixa claro: e já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. E aqui ele termina, né? Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Então Deus, ele está sempre nos ensinando, ele está sempre nos mostrando em pequenos detalhes o seu ensinamento através das correções, o seu ensinamento através do aprendizado, os seus ensinamentos através daquilo que nós estamos vivenciando. Então, acordamos de manhã, primeira coisa que fazemos, abrimos nossos olhos, agradecemos a Deus, né? Somos gratos a Deus pela saúde, pela perfeição, pelo ar que respiramos. Somos gratos a Deus pela oportunidade do dia presente, de mais um presente para sermos pessoas melhores. E o que faz a palavra de Deus, o que faz o ensinamento? Eu sempre relato assim, eu falo da importância, e como nós, como Café Gospel, eu sempre digo, nós não somos uma igreja, nós não somos uma placa, uma denominação, mas nós somos aonde juntos podemos aprender do conhecimento e crescermos no conhecimento de Deus. Então, buscai o conhecimento e descansai, que no momento oportuno o Espírito Santo vos trará à memória o que deve ser lembrado. Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos ler, nós precisamos estar atentos no aprendizado, na educação, não só na leitura, mas na aplicação do dia a dia.
atentos nos detalhes, naquilo que Deus tem mostrado, Deus tem nos orientado, aquilo que muitas vezes alguém chega para falar com você e te traz uma ponta de orientação. Isso tudo é aprendizado, isso tudo é ensino. Então, o que você tem feito? Então nós temos assim, eu vou citar que nós temos ferramentas específicas do aprendizado. E quais são delas? Então nós temos aí a leitura, é uma das ferramentas. Então, o que você tem lido? Né? Nós devemos sempre fazer uma pergunta assim, e essa pergunta cabe aos momentos do dia a dia da nossa vida. Vamos nos referir à leitura. Estou lendo esse livro, estou lendo a Bíblia, Qual a finalidade? Qual é o propósito? O que vai trazer de orientação, de positividade ou não para a minha vida? O que vai contribuir na construção? O que vai contribuir no meu conhecimento? O que vai contribuir no meu aprendizado? O ensino, ele se refere a você estar sempre em movimento. Movimento do quê? Movimento de construção, movimento de conhecimento, movimento de ouvir mais, falar menos e aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Então, nós lá, quando pequenininhos, quando criança, nós prestamos muita atenção no que os nossos pais falam, os nossos irmãos, né? Aqueles que têm uma família maior, com irmãos, irmãos mais velhos. Então, você vai crescendo, você vai prestando atenção nas atitudes, nas falas, naquilo que o seu irmão, a sua irmã mais velha faz, no que seu pai e sua mãe fala e te direciona. Eu sempre uso isso, que a educação ela vem do berço, a educação você aprende em casa. Então, a boa educação, o aprendizado do exemplo do caráter, né? Isso vem da sua casa, da sua origem. E no dia a dia, no conceito escola, faculdade, cursos profissionalizantes, você tem o aprendizado. Então, o aprendizado é a construção daquilo que nós não conhecemos. É a construção daquilo que nós decidimos como profissão, como área de vida, como meta, como conhecimento. Então, aonde eu aumento o meu conhecimento? Buscando o ensino. E quando você busca o ensino, seja você um autodidata, tem muitos que são, seja você no aprendizado da sua escola, da faculdade, onde você estiver, na sua igreja, nos ensinos bíblicos da sua igreja, nos cursos de teologia. Quando você busca esse ensino, você busca essa orientação, essa exortação, porque o pai, vamos para o nosso pai natural, o nosso pai físico, ele não nos exorta porque ele quer o nosso mal, ele quer o nosso bem, porque ele já viveu isso que nós estamos vivendo hoje. Ele quer que nós sejamos filhos ou filhas melhores, né? Para que o amanhã, quando você se tornar também um pai ou uma mãe, você possa passar de geração em geração o bom caráter, o aprendizado, a educação que nós tivemos nos nossos pais. E Deus, ele é especialista nisso, nos detalhes do amor, da justiça, do cuidado, em nos ensinar. No amor, ele vem, ele nos exorta e ele mostra o caminho. E é aí que nós temos que aprender e seguir esse aprendizado e essa orientação nesse mesmo amor. Amor e justiça. Então, quando nós temos na balança o amor e a justiça, nós temos um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, ele traz um ponto de sustentação para as nossas vidas. Esse aprendizado, ele faz com que nós tenhamos um ponto de equilíbrio para olhar para o nosso próximo e entender que, da mesma forma que o nosso Deus poderoso e grandão e maravilhoso, ele tem esse ponto de equilíbrio em ponderar, em cuidar de cada um de nós, nós devemos ser como imagem e semelhança dele, assim com os nossos próximos.
nós vamos transformar o nosso ambiente, nós vamos fazer do nosso ambiente um lugar melhor para se viver. As pessoas, elas vão poder olhar para cada um de nós, para mim, para você, e querer estar perto. Porque eu acho muito desagradável, e aí é importante essa questão do ensino, do aprendizado. Por exemplo, né, nós já presenciamos isso, sabe quando nós olhamos para aquela pessoa ou nós falamos, ou alguém fala, eu não quero ver aquela pessoa, não quero chegar perto, porque eu não gosto. Tem um sentimento que não é um sentimento bom, e ela não quer estar perto, então isso é muito ruim. E eu acho fantástico quando nós olhamos e falamos, nossa, alguém que muitas vezes usa muito isso na partida, né? Alguém de mais idade, tal, alguém partiu, fala, nossa, tal pessoa vai nos fazer muita falta porque era admirável, né? No seu ensino, na sua, vamos falar, biografia de vida, no bom caráter, no aprendizado. O ensino é isso. O ensino é você transferir aquilo que você tem em você de qualidades. Claro que todos nós temos defeitos. Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento, numa certa entrevista ou conversando com alguém. Quando alguém nos pergunta assim, fale dos seus defeitos. Se você recordar, e vamos recordar junto, muitas vezes a pessoa ela tem mais agilidade em falar de defeitos que ela identifica do que quando nós perguntamos assim, fale você agora quem é você e o seu ponto positivo. E aí você fica pensando, muitas vezes por vergonha, não sei qual é o sentimento. Tem uma certa limitação em falar. E eu acredito que deveria ser um sentido inverso. Quando nós falamos dos defeitos, nós deveríamos, nesse momento, se sentir envergonhado muitas vezes de classificar, mas falar, não, eu preciso corrigir isso. E quando se fala da positividade, das boas ações, ter, sim, um sentimento de nobreza em falar dessas qualidades, as quais nós podemos mudar os ambientes. Então, o ensino, o que ele traz para nós? O que Deus traz para nós nessa palavra? O que Deus traz para nós aqui? Se suportar-vos a correção, suportais a correção. Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Então, quando nós suportamos a correção de Deus, a exortação de Deus, e seja nas nossas vidas ministeriais, sejam na nossa igreja, através dos líderes, através dos pastores, apóstolos, através da liderança, nós tenhamos correções para que possamos ser servos melhores como exemplo, e nós temos que ter isso como exemplo, nós devemos observar aquele exemplo dos mais velhos e daqueles que têm uma caminhada com Cristo no conhecimento, no aprendizado muito mais do que a gente, e aprender com eles, né? No ensino deles, a sermos melhores. Não só no âmbito de igreja, não só no âmbito ali, mas sermos melhores, assim como quando nós oramos e nós falamos, Pai nosso, que estais no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então que verdadeiramente você acredita que o reino de Deus ele tem imperfeições? Não. Por quê? Porque o nosso Deus é perfeito, poderoso, grande e justo. Nosso Deus é amor, mas é justiça. Ele tem equilíbrio naquilo que ele passa a cada um de nós. Então, se o reino de Deus ele tem perfeição, nós temos que trilhar esse caminho do aprendizado, do ensino, e usar as ferramentas que nós temos em mãos, em que Deus nos dá a inteligência, a sabedoria, o entendimento, para que possamos, com esses aprendizados, fazermos com que nós possamos viver verdadeiramente o reino de Deus aqui. Então, eu não tenho só a expectativa que nós estamos sendo preparados e lapidados para viver na glória com o Senhor, mas é vivermos o reino de Deus aqui, estabelecidos pelo propósito de Deus. Então, olharmos o nosso propósito, e aí para todas as áreas, e buscar o conhecimento, buscar o ensino, entender que no momento da correção, a correção ela não é feita de uma forma negativa. Nós temos que olhar da forma positiva da correção, porque a correção ela nos traz aprendizado,
ela nos faz ser melhores, ela faz com que aquilo que estamos fazendo, ele chegue mais próximo do acerto e da perfeição do que do erro. Então, vivermos o ensino, usarmos do ensino a nossa maneira de vida é primordial. É primordial aprender isso. É primordial, é sensato da nossa parte quando somos exortados, seja no ambiente igreja ou qualquer outro ambiente familiar, pelos nossos pais, pelas pessoas mais velhas que conhecem daquilo que estamos fazendo ou estão fazendo, e quando somos exortados para essa correção, nós possamos, através desse ensino, nos tornarmos pessoas melhores. Nos tornarmos pessoas que as outras pessoas, sem precisarmos muitas vezes. Porque, na verdade, não é só o falar. Eu falo que falar até papagaio fala. Mas são as nossas atitudes. As pessoas elas têm que olhar para mim, para você, e ver nas nossas atitudes aquilo que muitas vezes nós falamos ou não falamos, mas ela vê nas nossas atitudes o ensino do bom caráter, da atitude, do aprendizado, no dia a dia. Sabe, numa fila lá no médico, numa fila do banco, você lá, né, paradinho lá, fazendo sua compra no supermercado, na mercearia, numa roda de amigos, qual é o teor da conversa que naquele momento, mesmo na descontração, vocês estão tendo, entendeu? Então tudo isso é ensino, tudo isso é aprendizado. Para você ver, olha só. Então, nós, na nossa infância, nascemos e começamos a crescer e vamos aprendendo a educação, o bom caráter, né? Tudo isso com os nossos pais, mas nós nascemos já com um propósito, né? Com a inteligência. Mas aí nós começamos a aprender, a ser ensinados dentro de casa e depois nós partimos para a vida acadêmica, que né? Vai para a escola, começa a aprender a ser alfabetizado. E aí nós passamos por um outro nível de aprendizado, um outro nível de ensino. Você está vendo que o tempo todo nós estamos sendo ensinados, corrigidos, exortados e ensinados. Seja no ambiente escola, seja no ambiente igreja, seja no ambiente família, nós estamos sendo ensinados para sermos melhores e sermos exemplos do que é ser melhor, do que é ser, e aqui em especial, um servo. Do que é entender que no momento que Deus nos exorta é para que nós possamos ter uma vida melhor, mais agradável, uma vida equilibrada aqui, até irmos para a eternidade com Ele. Então, eu entendo hoje que no episódio 8 aqui, onde Deus nos traz o ensinamento da educação, do ensino da palavra, essa responsabilidade de não fazermos da sua palavra, isso é fundamental. Ao lermos a palavra, é deixar o Espírito Santo trazer o ensinamento dos céus, não trazer a minha vaidade como homem, ou o meu autoconhecimento, isso se torna soberba. E isso não deve acontecer, em especial no que diz respeito ao reino de Deus, a ministério. Eu tenho que aprender e entender que tudo é princípio e propósito de Deus. Mas é Ele que nos traz a direção. Ele nos dá a oportunidade de aprendermos, de crescermos, de construirmos através do ensino, mas nós temos que ter a humildade, a prudência de que Ele nos ensina a sermos melhores, a compartilhar o conhecimento. O conhecimento vem de Deus. Né? O aprendizado vem de Deus, a exortação é dele para que possamos ser melhor, e assim nós vamos fazer com que o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão, o nosso comprometimento seja melhor a cada dia. Que eu e você, nós possamos ser melhor aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos amigos da escola, da faculdade, da igreja, né? Nós possamos ser melhor no ambiente, na sociedade onde vivemos, que pessoas possam olhar para mim e para você e ter um exemplo ali de bom caráter,
de aprendizado e querer aprender com você, querer aprender comigo, querer aprender conosco o ensino de poder também ser um exemplo melhor ao próximo, fazer do que aquele ambiente, né? Pode ver que tudo é um ensino. Quando nós falamos, por exemplo, de ecologia, então as pessoas elas precisam ser ensinadas de como fazer a reciclagem. E o porquê é reciclado, e o porquê isso, o porquê afeta a natureza. Percebeu que tudo que nós fazemos vem através do ensino, do aprendizado. Com o mestre, com o professor, com o educador, com alguém. Com um pastor, com um líder, com o pai, com a mãe, com o avô. Tudo é aprendizado, tudo é ensino. Então, que nós juntos possamos, nesse episódio 8, aprender dessa ferramenta de exortação de Deus através dessa palavra, que quando Ele nos exorta, é para que possamos ser filhos melhores, porque é assim que Ele trata cada um de nós, a eu e você, como filhos. E nesse momento, eu clamo a Deus que o Espírito Santo traga, através desse ensinamento dessa palavra, uma direção, uma condução, de uma forma especial a você, um aprendizado, para que você sinta a necessidade de, através do ensino de Deus, da sua palavra, aprender mais e estar mais próximo dele, para que a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, seja melhor. Seu ambiente de trabalho, seu ambiente de educação, aquilo que você escolheu como direção, como profissão, como meta de vida. O seu propósito, o seu chamado, através do ensino você possa ser melhor. Que o Espírito Santo traga isso como clareza para a sua vida e para a vida dos seus. E mais uma vez eu quero agradecer por essa palavra maravilhosa, agradecer esse Deus poderoso e grandão que nos dá a oportunidade, no episódio 8, de como o reino de Deus, através do Café Gospel, nós juntos possamos compartilhar do ensinamento desse Deus poderoso e grandão. Então, eu quero pedir a você mais uma vez, tem sido abençoado, tem sido impactado, tem através do conhecimento da palavra de Deus, juntos, aprendido que Deus, a cada dia, Ele quer o melhor para cada um de nós, curta, se inscreva no canal e compartilhe, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas e mais pessoas possam aprender conosco. Quero agradecer mais uma vez e quero pedir para você, fique aí, que no próximo bloco nós vamos dar continuidade a esse episódio 8 com o nosso programa Você Rumo ao Sucesso, o nosso amigo professor João Terenciano, que no próximo bloco nós vamos aprender ainda mais do que nós aprendemos já em todos os episódios que nós chegamos até aqui. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Deus abençoe você e te aguardo no próximo bloco. Deus abençoe. E retornando a esse bloco, o segundo bloco do episódio 8, nós estamos aqui com meu amigo, eu sempre falo isso para vocês, o professor João Terenciano. Mais uma vez, professor, seja bem-vindo, né? Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, nos orientando, nos ensinando, para que possamos juntos construir um melhor para as nossas vidas e para a vida dos seus. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando deste episódio contigo. E quero convidar o professor, esse cafezinho expresso maravilhoso que a produtora Única Digital nos trouxe hoje, né? Gabriel, Matheus, um cafezinho maravilhoso. Convidar você, nesse momento, a tomar esse cafezinho com a gente, para que possamos dar início nesse momento fantástico e especial de aprendizado e de ensino. Saúde a nós. Saúde. Nossa, que maravilhoso. Olha, meninos, vocês estão de parabéns, hein? Esse café expresso tá maravilhoso. E você que é uma empresa de café, quer colocar seu nomezinho aqui, nos patrocinar? Está aí o convite. Coloque seu nome, tenha exclusividade no nosso café, nesse momento especial do Café Gospel. E agora, para que a gente possa dar continuidade, professor, o que nós vamos falar de ensino hoje? O que o senhor trouxe para nós de novidade, de aprendizado, de crescimento? Então, tá aí. A palavra está com o senhor e nos faça
sermos melhor mais uma vez hoje? Muito bem. Quando nós lá atrás falamos sobre minimizar erros, que acertar era humano, quando nós falamos os erros que existem em vários segmentos da vida da gente, no trabalho, em casa e em todo lugar, e a gente falou da possibilidade de chegar próximo do zero erro, né? Citamos até a questão da aviação civil, citamos o caso de hospitais, falamos das indústrias de modo geral, que hoje já não trabalham mais com percentual, mas sim com partes por milhão. Nós falamos que grande parte dos erros era considerado uma falha humana. Alguém errou por alguma razão. E, na maioria das vezes, porque foi mal orientado, mal conscientizado ou mal treinado. Ou, às vezes, nem foi treinado, correto? Então, hoje, eu queria mostrar a importância de a gente ensinar as pessoas, no trabalho, em casa, em todo lugar, da maneira correta, para que a pessoa tenha consciência do que está fazendo e, assim, então, minimizar os erros próximo do zero. Então, vou começar dizendo o seguinte. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguém, é comum, isso até no trabalho, a gente vê alguém ensinando uma outra pessoa somente falando. Não é isso? Sim. Então, em casa, olha, meu filho, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Faça assim, 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 assado. E fala. No trabalho, nos dias de hoje, ainda se vê. Olha, você tem que fazer esse trabalho dessa maneira e eu vou te explicar. E ele explica, ele fala. Mas eu diria para você que somente falar não é ensinado. Muitos erros são cometidos com as pessoas que aprendem um trabalho porque alguém somente falou. Veja só, hoje não, porque a gente tem o GPS à disposição. Mas você se recorda quando a gente ia para um lugar desconhecido e parava num posto de gasolina e perguntava para o frentista: onde que fica a rua ABC? E aí, é fácil? Olha, se eu pego essa avenida aqui, toda a vida, no primeiro, segundo, terceiro semáforo à direita, o senhor desce, sobe novamente, lá em cima no topo tem uma padaria, o senhor vira à esquerda, conta mais uma, duas, três semáforos, entra à direita de novo, segue em frente, até se encontrar um paredão verde. No paredão verde, o senhor dobra à direita novamente, é lá. E daí? E aí tem um detalhe aí, né? Se esse paredão verde foi pintado de azul, pronto, se perdeu. Mas enquanto ele estava no sétimo, oitavo semáforo, estava tentando entender o primeiro semáforo. Da onde eu saio, Porque tudo é muito complicado quando verdade. você apenas fala. Não é verdade? Sim. Então, eu trouxe aqui um trabalhinho chamado nó de segurança. Era um nó muito utilizado no passado em equipamentos elétricos, né? Hoje não é mais utilizado, mas ele serve como exemplo. Então, se você me permite, eu vou te ensinar a fazer esse nó, que é simples de tudo, faço ele há muitos anos, mas eu vou te ensinar apenas falando. Depois eu vou pedir para que você faça. Combinado? Posso fazer isso? Pode, claro. Tá bom. Ok. Você vai pegar um cabo elétrico com 2 condutores de aproximadamente 30, 40 centímetros. Numa das extremidades você vai medir aproximadamente 15 centímetros, vai distorcer os cabos, formando um V, vai alisar os cabos. Em seguida, você vai fazer o círculo da direita, puxando a ponta da direita no sentido horário, prendendo na frente do cabo, deixando 5 centímetros de ponta. Em seguida, você vai fazer o círculo da esquerda, pegando a ponta da esquerda, passando por baixo da outra ponta, prendendo atrás. Em seguida, você vai introduzir a ponta da direita no círculo da direita. Em seguida, você vai juntar as pontas,
deixando aproximadamente 5 centímetros e vai apertar o nó com auxílio da mão esquerda. Pronto. Então agora, por favor, pode fazer. Ó, eu vou começar a fazer aqui. Eu lembro até essa parte aqui, ó. Então, aqui, deve ter mais ou menos uns 15 centímetros. Aí eu lembro que tá falando para fazer isso aqui da direita e isso aqui da esquerda. Pronto, agora não vai mais. Ok. Eu perguntaria, foi culpa sua? Não. De quem foi a culpa? Então, se nós podemos chamar assim de culpa, né, foi minha, né, do líder, do instrutor, do professor, de quem ensinou. Por quê? Quando as coisas são apenas faladas, tudo é complicado. Esse trabalho está na minha memória como se fosse um filme, mas não está na sua memória. Sim. Então, quando eu vou nas empresas e vejo muitos funcionários sendo colocados do lado do outro funcionário experiente para aprender, e o outro somente falando, me arrepia. Porque eu sei que ele não vai aprender. Ou vai demorar muito para aprender. Ou, que é pior, vai se acidentar. Tá? Porque ele não tem todos os detalhes de um treinamento mesmo como deve ser feito. Entendeu? Exatamente. Então eu diria que falar é uma ferramenta de ensino importante, mas nunca deve ser utilizada sozinha. Jamais ensine alguém, qualquer trabalho que seja, somente falando. Não funciona. Perfeito? Então hoje, assim, aqui no... eu entendi, e aí eu vou falar por mim, e aí acho que a maioria, né? Mas eu sou muito visual, né? Então eu ouvi, mas até um limite a gente lembra, né? Quem é muito auditivo poderia ir até um pouco mais além do que eu fui. Sim. Mas vai estar sempre faltando algo, né? Sempre. Então, eu como visual, então nesse episódio 8, o programa Você Rumo a Sucesso, o senhor já nos deu a primeira ferramenta, mas nós temos o quê? 4 ferramentas poderosas Temos. Então para o vamos ensino? lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Além de falar, qual é uma outra ferramenta que você está habituado a ver alguém ensinando outra pessoa? De que outro jeito? De que outra forma? Ah, eu vou no visual, fazendo. Ok. Fazendo. Muito bem. Colocando a mão ali e mostrando. Ó, estou falando, mas estou reproduzindo. Perfeito. Mostrar um trabalho é muito melhor do que falar. Tem suas limitações? Tem. E é também muito comum a gente ver muita gente aprendendo um trabalho por aí, alguns até perigosos, do lado de alguém que faz e o outro observa. É comum. Então está lá o torneiro mecânico fazendo e ele fala, olha, presta atenção como eu vou fazer. E vai lá e faz. E o outro está aprendendo, olhando o que ele está fazendo. Mas eu vejo aí um detalhe, professor, que meu ponto de vista, eu acho importante. E acredito que para os nossos ouvintes nesse aprendizado também tem uma importância essa de você colocar a mão e estar mostrando. Tem que estar, é como fazer uma narração. Narrar um jogo de futebol. Não tem a pessoa que gosta de assistir o jogo de futebol? Mas você fica assistindo, você pode até entender o futebol. Você está entendendo o que está acontecendo ali, não está? Mas não tem um narrador do que está sendo feito, mas a interação. Então, eu entendo que para ensinar algo, no que diz respeito a manual, além de você estar fazendo e mostrando para o visual do outro, você tem que estar narrando. Porque não basta só fazer, a pessoa precisa ter a instrução de como fazer. Uhum. Porque eu posso estar olhando, é interessante. No meio desse ensino pode ter uma pequena falha que você aprendeu a fazer há tanto tempo e você fica replicando ela. Mas se você narrar aquilo que você está fazendo, tô certo? Então, vamos chegar lá. Nós vamos concentrar agora nessa segunda ferramenta, que é mostrar. Para a gente entender qual é a eficácia dela quando usada isoladamente, mostrando. Porque tem muito por aí. Tem lugares barulhentos que não dá para falar. É verdade. Não é verdade?
Então, o camarada é colocado do lado de alguém que está ali mostrando o trabalho para ele, e esse quer falar, pode fazer agora. Se aprendeu. Correto? Sim. Então, eu vou, se você me permitir, ensinar o mesmo nó para você, somente mostrando. Pode ser? Pode. Muito bem. Vamos lá. Eu não vou falar nada. Só vou mostrar para você. Preste bastante atenção. Está aqui, ó. Um cabo elétrico com 2 condutores de aproximadamente 30 a 40 centímetros. Muito bem. Pode fazer. Muito bem. Ó, esse momento que vocês estão vendo aí, esse momento de silêncio, é para que você faça a mesma coisa aí também, né? Aí você faz isso aqui, e aí você faz isso aqui e coloca aqui. E eu não tô em silêncio, eu tô narrando o que eu vi. Aí você vai forçando assim, ó. Ó, e eu fiz. Viu? Você fez em casa aí também? Achou o cabinho? Ficou igual ao meu? É quase. Quase. É. Então vamos lá. Vamos entender o que você fez. Primeiramente, quando eu ensinei para você, eu fiquei de frente para você. O que acontece muito comumente por aí. O que era direito para mim, era esquerdo para você. É como olhar no espelho. Por isso que você fez os nós invertidos. Chegou lá, chegou próximo, mas fez invertido. Tá? A gente estava um de frente para o outro. Você estava consciente do que tinha que fazer? Você sabia a importância disso? Falei na verdade, você? Não. Eu só repliquei a imagem que eu vi. Então, eu dei detalhes para você de tamanho, tanto é que o seu tamanho ficou as pontas desiguais, elas não ficaram iguais, sim, como a minha, e ficaram bem maior. Exatamente. Então o trabalho vai requerer aqui o quê? Um retrabalho. Sim, vai ter que fazer de novo. É verdade. Ok? Sim. Então, onde eu quero chegar? Que a ferramenta mostrar é muito melhor que só falar. Você está vendo, você está pegando nas mãos. Você sente o produto. Mas, se você está consciente, não sabemos. Eu não disse em momento algum para você detalhes sobre o trabalho. Não é verdade? Você não sabia, você não estava consciente. Você não estava consciente da importância, do que estava fazendo. Bem, a ferramenta mostrar, por si só, ela já é melhor do que só falar. Porque você, além de ver o que eu estou fazendo, você presta atenção nos detalhes, é como pegar na mão, é como sentir, então é muito melhor. Mas usada isoladamente também, como acontece em muitas empresas por aí, a pessoa ficar ao lado de alguém experiente, não é uma ferramenta para ser utilizada sozinha. Por quê? Primeiro,
esse nó de segurança está gravado, mais uma vez, na minha memória. E eu faço ele numa velocidade que dificilmente alguém capta, dificilmente alguém percebe cada detalhe. E além do que, eu estava invertido para você. O que era direito para mim, era esquerdo para você. Tanto é que você inverteu os nós na hora de começar. E os nós, você avançou muito, mas não estão iguais. Então vamos lá. O tamanho não ficou igual ao meu, era para ficar deste tamanho, ficou maior. E não ficaram iguais. As pontas ficaram diferentes, deveriam ficar iguais. Então, vários detalhes do trabalho deixaram a desejar. E mais uma vez, a culpa, a responsabilidade foi sua? Não. Não. Do instrutor. Do instrutor. Mais uma vez foi minha, de quem ensina. Quando alguém é colocado do lado de outra pessoa no trabalho, principalmente para aprender, aquela pessoa que está ensinando ali, o funcionário experiente, faz na velocidade dele e não tem a preocupação de ensinar os detalhes, os macetes do trabalho. Ele não tem, não é responsabilidade dele. Então a recomendação é, quer minimizar erro? Jamais coloque alguém para aprender do lado de outra pessoa experiente. Tem que ser alguém com preparo. Pode ser alguém experiente, pode ser um operador, mas que ele tenha preparo para ensinar. Sim, até porque ele tem que pensar o seguinte. Eu estou entendendo o que o senhor está falando e ficou bem claro. Por quê? A pessoa com experiência, foi o que o senhor acabou de falar, o senhor tem esse nó dentro da sua, gravado na sua memória. Eu não tenho. Eu olhei, eu vi o senhor fazer, fez perfeito como o senhor fez a vida toda. Imitou. É esse profissional experiente. Ele faz aquilo habitualmente, diariamente, há mais de 10, 15, 20 anos. Então, ele toca o barco e vai fazendo. Sim. Ele não está preocupado com o conceito, com o contexto de que quem está ao lado vai aprender a fazer porque ele está fazendo. Não, ele está habituado a fazer, ele vai fazer como o senhor falou, na velocidade dele, né? E quando ele não tem essa lógica de ensinar, né, de ser um educador e ensinar, de uma forma pedagógica. Por quê? Uma coisa é a sua experiência ser passada para esse ouvinte, né? O senhor é o comunicador passando para esse ouvinte, certo? Mas tem que lembrar que esse ouvinte, ele conhece o básico, ou ele não sabe de nada. Uhum. Então você tem que transmitir a totalidade da sua experiência a partir do básico, né? Pegar o início e vir mostrando para ele passo a passo, né? Do básico para o avançado. Ou seja, muitas vezes o profissional, ele vai direto no avançado e tchau você. Você já trocou pneu de carro? Já, inclusive troquei. Inclusive troquei hoje antes de vir para cá. Sim. Não tem um macetezinho ali na hora de apertar os parafusos? Tem, tanto para soltar como apertar, para ajustar bem, tem que apertar. Além do que, se você apertar o primeiro parafuso totalmente, para depois apertar os outros, os últimos podem ficar com falha de aperto. Sim, é verdade. Tem que apertar um pouquinho no outro contrário você aperta um pouco mais, no outro aqui, um pouco lá, e vai apertando aos poucos cada um para que a roda vá encaixando aos poucos. Sim. Há muito tempo atrás, um profissional experiente que fazia manutenção em caldeira, ele tirava aquela tampa de trás da caldeira, fazia manutenção lá nos tubos e tal. Eu não conheço muito bem, mas é o que ele fazia. E depois ele colocava a tampa no lugar, fazendo aperto em cruz. Então ele encostava primeiro todos os parafusos, depois ele vinha no primeiro aqui de cima, dava um pequeno aperto, ia no contrário um pequeno aperto, vinha num da esquerda, dava um pequeno aperto, ia no da direita, um pequeno aperto, e assim ele ia fazendo de tal forma que a tampa ia ajustando pouco a pouco. E ele foi ensinar esse trabalho para um rapaz que ia aprender. Ele ia, não sei por qual razão, se ele ia se aposentar, ia sair da empresa, eu realmente não lembro, faz muito tempo. E foi lá e, na maneira dele, prático,
Foi lá, fez, apertou tudo. Só que o rapaz não prestou atenção nesse movimento cruzado. Nem ele falou. O rapaz foi e apertou. Primeira vez que tinha feito o trabalho, apertou. Ficou frouxo. Ficou empenada a tampa. E na primeira pressão que deu, aquilo lá estourou que nem uma bomba. E houve até uma perda de uma vida lá. Foi um acontecimento fatal. Né? Então, você está vendo como as coisas acontecem por falha de conscientização e treinamento? Sim, é verdade. Todos os erros, todas as falhas podem ser minimizadas e praticamente zeradas com uma boa conscientização e com um bom treinamento. Então nós vimos a ferramenta falar e nós vimos a ferramenta mostrar. Isoladamente, elas não funcionam. O que funciona então? Utilizar a ferramenta falar junto com a ferramenta mostrar. Mas tem mais alguns detalhes. Por exemplo, se eu fosse ensinar para você agora, primeiro aspecto, eu teria que sentar do seu lado, de tal forma que tudo que fosse do lado esquerdo meu, seria para você também. Tudo que fosse do meu direito, para você também. Exatamente. Ok? Então, eu vou ficar um pouco aqui como de lado para você e vou ensinar você a fazer como se eu estivesse ensinando ao seu lado. É que o espaço aqui não permite, mas é como se eu estivesse ao seu lado. Então, veja só. Primeiramente, você pega um cabo elétrico com 2 condutores de aproximadamente 30 a 40 centímetros. Vai medir aproximadamente 15 centímetros, que dá um palmo. Deixa eu ver o seu palmo aí. É isso aí. Está vendo o que eu estou fazendo? Estou comparando. Por quê? Alguém pode ter a mão maior ou menor, então você tem que orientar. Sua mão um pouquinho menor, você estende um pouquinho mais. Está vendo como está acontecendo? Agora, você vai distorcer os condutores, formando um V. Olha só, formando um V. Um V da vitória. Esse V da vitória foi uma ilustração. Gravou, V da vitória. Todo mundo conhece. Pegando uma das pontas, olha, pegando uma das pontas e distorcendo. Olha aqui. Vou alisar os condutores para facilitar o trabalho, o máximo que eu puder. E está aqui o nosso V da vitória. Sim. Perfeito? Em seguida, agora, você vai pegar a ponta da direita e vai girar no sentido horário. Olha, mais uma ilustração. Sentido do ponteiro do relógio. Ponta da direita no sentido horário. Passando na frente do cabo, prendendo aqui na frente, deixando aproximadamente 5 centímetros, que equivale a 3, mais ou menos, 3 dedos meu. E aí, de novo, posso convidar você para medir, ok? Mas estou de frente para você. Então está aqui, olha. Está feito o círculo da direita. Em seguida, eu vou fazer o círculo da esquerda. Como? Pegando a ponta da esquerda e puxando para mim, ó. Ó, puxando para mim. Passando-a por baixo da outra ponta. Prendendo atrás. Está preso atrás. E agora, aqui ficou parecendo uma gravata borboleta. Olha, outra ilustração. É verdade. Gravata borboleta. Então você já gravou V da Vitória, né? Já gravou gravata borboleta. Olha como isso vai ficando um filme na sua memória. Ok? Agora eu vou passar a pontinha que ficou do lado direito no círculo da direita, de trás para frente, com auxílio do indicador, olha.
Agora eu vou igualar as pontas. Então essa daqui eu não perdi a referência dela, eu já deixei ela com 5 centímetros, e eu vou ver se essa aqui está igual. Ó, por coincidência está praticamente igual. Vou prender aqui segurar firme aqui agora, tá? A minha gravatinha borboleta, e com o auxílio da mão esquerda eu vou dar o aperto. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que deixar com 5 centímetros. 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque é o tamanho que vai ser utilizado para encaixar no plug. Se eu deixar menos, vai ter que refazer. Se eu deixar mais, vai ter que cortar. Desperdício. Então eu tenho que deixar com 5 centímetros para o próximo operador. Continuando. Aperto bem as duas pontas e com o auxílio da mão esquerda eu vou apertando o nó. De tal maneira que ele fica com 5 centímetros no final. Muito bem. Nesse momento, o que eu faço? Eu peço para o aprendiz, que está aprendendo, fazer o nó. Simplesmente, por favor, faça o nó para mim. E na medida que você for fazendo, vai explicando. Olha que interessante. Na medida que ele vai fazendo e explicando para você, você vai tendo a consciência de que realmente ele está aprendendo. Sim. E vai corrigindo o erro na hora. Não é por aí. E vai fazendo pergunta, que é a quarta ferramenta. Então, olha, primeira ferramenta, falar, mostrar ao mesmo tempo, ilustrar com figuras e fazer perguntas. Se eu deixar mais que 5 centímetros, o que acontece? Vou cortar. Desperdício. Se deixar menos, tem que fazer de novo. É verdade. Entendeu? Essas são 4 ferramentas poderosíssimas de ensino que não falham, são básicas. Claro que existe muito mais coisa, mas essas são básicas. Se em todo trabalho doméstico ou no trabalho numa indústria, numa usina de açúcar e álcool, uma indústria de alimentos, uma padaria, os funcionários fossem ensinados com essas 4 ferramentas, eu diria para você, chega muito próximo do zero os erros cometidos. E os acidentes praticamente desaparecem. É o que eu sempre falo. Eu uso isso como exemplo, por exemplo, para as igrejas, que eu sempre falo isso e cito, que uma igreja, ela é uma igreja responsável e ela se constrói através do ensino. Quando verdadeiramente não só se ministra a palavra, mas ensina a viver e a praticar a palavra para os seus fiéis, ou seja, no ensino da teologia, seja ela básica ou avançada, você faz com que essa pessoa ela se aproxime de Deus e ela tenha uma vida cristã de verdade. O ensino. Então, a igreja que ela tem um ensino, ela tem um alicerce. E isso é para a nossa vida, é o que o senhor acabou de fazer. Uma empresa que ela tem um ensino de uma forma que ela aplique essas 4 regrinhas básicas no seu funcionário novo ou naquele que já está lá, mas para aperfeiçoar e melhorar, ela começa a construir uma base de alicerce para ir mais próximo da qualidade e da perfeição, não é isso? Uhum. A comparação tá certa? Ou... Sim. Então, é uma área que eu gosto muito, que é a área do ensino, e eu sempre falo isso. O aprendizado e o ensino, feito ele de uma forma, de uma orientação adequada, vai fazer com que você possa replicar e aonde você estiver, faça com que aquele ambiente ou o seu trabalho seja melhor. Né? Pois é. Olha só, vamos lá. Até uma criança pode aprender utilizando
essas 4 ferramentas. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha lá um belo de um jardim e você contrate um jardineiro para cuidar e diz assim para ele: olha, você tem que regar esse jardim todos os dias às 4 horas da tarde. Deu só esse recado para ele. Faça isso, senão seu emprego está em risco. 4 horas da tarde, todo dia. Ele está consciente? Não. Ele sabe por que ele tem que regar? Não, ele só recebeu uma ordem. Então, num determinado dia, está uma chuvarada. O que ele está fazendo às 4 da tarde? Está regando. Está regando. Ele está fazendo, mas ele não sabe por quê. Faltou informação, faltou treinamento, faltou conscientização. Essa é a palavra, conscientização. É conscientizar quem está aprendendo o porquê tem que fazer esse processo, né? O porquê do processo. Pois é. O porquê do processo do aprendizado. Uma coisa é eu ensinar, outra coisa é quem está aprendendo, o porquê está aprendendo aquilo e por que vai aplicar aquilo. Tem que ter uma motivação, um motivo, uma razão, né? Aí fica claro o porquê eu estou fazendo isso. Eu sei adequar o que eu estou fazendo. No caso do jardineiro, vamos lá. Seria algo assim. Olha, eu já te ensinei como é que rega. Você já aprendeu, já praticou. Você tem que regar todos os dias às 4 horas da tarde. Eu vou te explicar por quê. Você sai às 5 horas. Das 4 às 5 é o tempo suficiente de você regar tudo e ir embora. E o sol não está tão quente que possa danificar a planta. Pronto, ele já sabe o porquê das 4 horas. Não é nem às 3, nem às 4h30, ele sabe que é às 4, que é o tempo para regar tudo e não queimar a folha da planta. Olha que básico, olha que simples. Ele aprendeu o porquê. Então, em casa, filho, não põe o dedo na tomada. E daí? O que acontece? Filho, quando a panela estiver no fogão, não vai lá perto. Por quê? O que acontece? Faltou informação. Faltou informação, faltou verdade. conscientização. É sempre assim, é verdade. Vai queimar, vai doer, você vai sentir dor. Quando você... É mesmo, são os 4 princípios. Quando você fala, mostra, ilustra faz pergunta. E faz as perguntas para que a pessoa, ou a criança, ou quem quer que seja, entender, eu tenho basicamente certeza que vai ficar gravado o motivo, a razão e o princípio porque está fazendo aquilo. Professor, olha só, nesse episódio 8 nós falamos, e foi fantástico, né? As 4 ferramentas poderosas do ensino. Nós falamos no bloco anterior sobre o ensinar, as correções, como Deus age com a gente, e assim somos nós no dia a dia. E eu quero que o senhor fale agora, né, a respeito do Você Rumo ao Sucesso, dessa ferramenta de ensino, o que, nas suas considerações finais, o que as pessoas podem esperar do Você Rumo ao Sucesso nesse aprendizado, nessa construção e nesta orientação. Perfeito. Bem, todos nós, sem exceção, num determinado momento, somos aprendizes ou professores. Quem foi sua primeira professora? A minha foi minha mãe. Foi ela que me ensinou muita coisa na vida. Foi a minha primeira professora. Ela que me ensinou a andar, cuidado para não cair, cuidado na bicicleta, atravessar a rua. Correto? Então, nós sempre somos professores em determinado momento. E sempre somos aprendizes em determinado momento. A questão da duração da aprendizagem pode ser maior ou menor se houver uma metodologia.
Se a pessoa não foi ensinada utilizando essas 4 ferramentas, ela poderá aprender, mas poderá demorar muito tempo para aprender, até pegar todos os jeitos. Ela pode ter a felicidade de aprender sem essas ferramentas e nunca se acidentar, mas pode, como já aconteceu muito, se acidentar no primeiro dia de trabalho. Então, são 4 ferramentas simples, básicas, que podem ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Então, a minha recomendação é: você, pai, mãe, você, líder, você que tem a responsabilidade do trabalho de alguém, em qualquer segmento da vida, qualquer segmento profissional, utilize essas 4 ferramentas. Pode parecer que demora um pouquinho mais. Poxa, tem que falar, tem que mostrar, tem que buscar uma ilustração, né? Fazer pergunta para entender se ele aprendeu. Mas esse tempo não é perdido. É um investimento de tempo que você está utilizando, que você vai colher o fruto dele lá na frente. Com certeza, maravilhoso. Professor, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo ensino, pelo aprendizado, pela orientação. Eu sei que o programa Você Rumo ao Sucesso tem sido transformador para a minha vida e para a sua também. Eu só quero pedir a você aí, curta, se inscreva e compartilhe o nosso canal para que todo o nosso aprendizado ele possa chegar ao maior número de pessoas. Mais uma vez, professor, meu muito obrigado ao senhor. Obrigado, meu muito obrigado a toda a equipe da Única Digital, Gabriel, Matheus, que, né, tem se dedicado para que este programa Café Gospel chegue até você, esse aprendizado do Você Rumo ao Sucesso lhe alcance. Então, mais uma vez, Deus abençoe, muito obrigado e muito obrigado a você, que é por você que nós fazemos o Café Gospel, o Você Rumo ao Sucesso. É por você que nós se dedicamos aqui. Deus abençoe e meu muito obrigado.